Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já, então continuo aqui lendo um pouquinho sobre os hábitos, né? Hábitos e também ideias para Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, né? A gente estava falando dessa capacidade que ele teve de estabelecer as matas, os templos, né, os ashras também, porque na verdade foi ele que estabeleceu esse Daiva Varnashram, ou seja, essa ideia moderna, né, que a gente tem de certa maneira, de brahmachari, sannyasi, um monge renunciado, chefe de família. Então, ele, né? E na realidade ele se baseou nesse verso, nessa do Sangana Kirtana Bhagavata Shravana Mathura Vrasa Shri Murtira Shradaya, né? Murtira, não, né? Shri Murtira Shradaya Sevana, Mathura Vrasa Shri Murtira Shradaya Sevana. Então é sadhusanga, ou seja, que o mais importante é sadhusanga, o mais importante é você estar associado com as pessoas que estão praticando, ou seja, pessoas que têm a mesma mentalidade sua, pessoas mais elevadas do que você e pessoas que têm algum afeto por você. Isso é verdadeiro sadhusanga. Sadhusanga ela é essencial no início da nossa prática espiritual e também no final, ou seja, né? Krishna Bhaktivama Mula Roy Sadhusanga, Krishna Prema Jamete Purna Mukya Anga. Ou seja, não tem como fugir de Sadhusanga. No Bhakti significa que você precisa dos demais. Isso é Bhakti. Bhakti não é você praticar sozinho, Bhakti não é você entrar na floresta. Não, a gente precisa da deidade, aí, né? Shradaya Sevana, né? Srimurtira Shradaya Sevana, ou seja, você adora a deidade com fé. Srimurtira. Então, isso é importante. Essa congregação é muito importante. O Bhakti é necessário isso. A ajuda dos demais. Né? Isso é o Bhakti. Então, claro, morar no dança sagrado é importante, porque aí você vai ter mais sadhusanga. Mas se você não mora no dança sagrado, você pode também se associar através da internet, através de livros, né, e continuar praticando. De vez em quando vem ao dança sagrado, vem ao templo. Essa ideia, né? Ou seja, porque na realidade, mesmo que você pratique, né, um pouco dessas atividades, né, você pode já se desenvolver muito na vida espiritual. Né? Então, o Prabhupada ele forneceu essa associação genuína com os santos, né? E realmente diferenciando um pouco de outras propensões enganosas. Por exemplo, quando o Swami Prabhupada ele veio ao Ocidente, ele veio com uma... ele sempre falava muito assim, forte em relação aos Mayavadis, né? Ele fala, porque Mayavadi... Você lê um comentário de Swami Prabhupada e você... você tá, não, por que está falando isso? Por que está falando isso? Porque não tinha nada a ver com o assunto, mas ele está falando 2 páginas sobre a filosofia Mayavada, por que não, né? Por que não aderir a isso, né? E também ia falar de apasidantas, ou seja, de sarradismo, coisas assim que a gente nunca tinha ouvido falar e que pra gente não tem, parece que não tem muito sentido, porque difícil você ver um sarradi, difícil. Sarradi significa uma pessoa que quer, ela tá não quer pagar o preço da coisa. Isso é um sarradi, assim, num contexto assim, mais genérico, mas a gente vê na Índia as pessoas se vestindo de mulher, né? Imagina, elas se vestem de mulher porque elas acham que assim vai ser mais fácil delas realizarem o seu swarupa, ou seja, o seu siddhadeha, porque como uma gopi, né? Porque no Bhakti você vai, em algum momento você vai realizar isso. Em algum momento você vai, mesmo estando encarnado, corpo purificado, pode ser em outras vidas, né? Você vai conseguir
entender quem você é no mundo espiritual. Isso é incrível do Bhakti, né? Não é uma coisa assim, falar, não, é quando você morrer, depois de não sei quanto tempo, aí vai vir alguém, vai te buscar. Não, não é nada disso. Você praticando mesmo, quando vê você está cantando o santo nome em alguma vida, você está cantando o santo nome, talvez não seja nessa. Aí você, de repente, você fala, nossa, olha, que eu sou essa golpe mesmo, eu sou essa golpe, e tenho esse sari, e isso vai acontecer, eu sou esse chakra, olha, eu sou um amiguinho de Krishna, olha o meu... você vai entender isso, ou seja, o santo nome vai te revelar isso. Mas alguns sarrajas, ou seja, eles desde o início, assim mesmo, cheio de contaminações, eles se vestem de mulheres, pensando que são uma golpe, uma coisa assim. E o provável oxidante, ele falou duro contra esses tipos de desvios, né? Foi uma coisa assim, muito interessante que ele fez. Ou seja, ele tinha essa concepção, né, que precisava falar isso. Ou seja, era necessário, né? Ele percebeu isso, né? E Prabhupada Siddhanta, claro, naquela época ele trabalhava muito em termos disso, né? E aí Prabhupada Siddhanta ele levou sua missão, né, nessas tarefas que Mahaprabhu, ou seja, o que Mahaprabhu falou a Sanatana Goswami, qual foi a instrução que ele deu? Foi? Hã? Não, não, a Sanatana Goswami. A Sanatana, esse foi o Raghunath Das Goswami, falou, não se vista muito bem, não se preocupa muito com a roupa, não como alimentos muito suntuosos, foi para Raghunath Das Goswami. Mas para Sanatana Goswami, Mahaprabhu, ele falou assim, olha, você tem que construir templos, né? Instalar, adorar as deidades, você tem que escrever livros, você tem que redescobrir os locais de passatempos de Krishna, não é verdade? E você tem que estabelecer a conduta Vaishnava. Isso foi como. Porque eles eram como os arquitetos da nossa Sampradaya. Ou seja, eles formaram, eles deram a base, né, para a nossa Sampradaya, para a nossa linhagem. Então eles tinham essa função assim primordial. Então por isso, Prabhupada Siddhanta ele veio como fazer isso também. Porque imagina, quando você ia lá em Vrindavana, aí você via o Radha Govinda Ji, que é um templo que, imagina, tinham 7 andares o templo, 7 andares, naquela época, 7 andares, no ano 1500 e pouco, um templo de 7 andares, feito todo com pedras, assim, pedras sobre pedras, sem cimento. Não usaram cimento lá, não. Não usaram. Não tinha cimento, não. Ele encaixava uma pedra na outra pedra. E assim, as pedras vermelhas, não é com essa pedra. É uma pedra vermelha que tem num local lá na Índia, lá no, e eles trouxeram essa pedra e fizeram uma coisa, uma obra de arte. Você olha lá hoje, você fica abismado com o negócio, mas eram 7. Claro, os muçulmanos entraram lá e destruíram nesse templo. Mas ficou ainda 3 andares. Quase 3 andares. Mas eram 7 andares, imagina. Uma coisa assim, fabulosa. E depois Prabhupada Siddhanta também estabeleceu. Tem o Bazar Gaudiya Mata, em Calcutá, foi um templo assim, todo construído de mármore, uma coisa incrível. A gente vê que Prabhupada Siddhanta ele vinha, né? Ele escreveu todos os livros, ou seja, ele publicou. Qual foi os maiores livros que Prabhupada Siddhanta ele publicou? De quem? De quem que ele gostava de publicar livros? De Bhaktivinoda Thakur. Todos os livros de Bhaktivinoda Thakur ele publicou, né? Claro, ele também fez um comentário do Chaitanya Charitamrita, um comentário do Chaitanya Bhagavata. Esse foi o Prabhupada Siddhanta, né? Ele estava aí como mostrando que realmente é preciso continuar essa corrente da devoção. Então, a gente está lendo um pouquinho dele aí, né? Já, então você quer saber se o seu cidadão, o seu corpo espiritual, se pode ser de um animal? Hum, pode. Não é que não pode, não pode. Pode ser grilo no mundo espiritual. Pode, não tem problema nenhum. Só que assim, a nossa linha, o que nós estamos cultivando, ou seja, Madhura Rasa e Shakya Rasa. Madhura Rasa. E isso significa que, assim, normalmente você vai ser uma Manjari,
uma Manjari, uma Gopi, se você vai estar vai desenvolver esse tipo de corpo, né, espiritual, ou vai ser um Shaka, você vai ser um amigo um amigo de Krishna, essa é a ideia. Então, geralmente é isso que acontece. Agora, você pode ter um corpo de um animal no mundo espiritual. Você pode, não tem problema, porque também no mundo espiritual tem animais, ou seja, e isso é mais como um chantarasa, ou seja, como uma relação neutral que você tem. É possível, sim, é possível. Eu não digo que isso não é impossível. Por exemplo, quando a gente vê as golpes, né, a absorção que elas tinham, quando a gente viu que Krishna ele no momento Krishna abandona Radha, né? Ou seja, porque, claro, a gente vê, eles estavam dançando e de repente quando Radha percebe que Krishna está com todas as golpes ao mesmo tempo, ele fica, ou seja, ela não gostou. Então ela sai da dança da raça. Então ela disse que ela dançou muito bem, fez uma performance lá, dançou, e todo mundo ficou uau, 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 e ela foi embora. Quando ela foi embora, Krishna, ele não quis ficar com as golpes. Imagina, tinha milhares de golpes, ele não quis ficar com elas, ele saiu para seguir Radha. E quando ele, em algum momento, ele encontra a Radha e ele começa a Radha fala, eu tô cansado, não consigo caminhar, aí ele vai, começa a carregar a Radha, e de repente, nesse momento, ele some também, ele desaparece. E as golpes estavam buscando Krishna, procurando Krishna, elas se encontram choradas, não encontram Krishna. E aí diz que nesse momento é um momento muito especial, porque elas começam a procurar Krishna. É um momento assim de muita separação de Krishna. Inclusive, alguns acharyas explicam, né, o Chaturmasa assim, baseado nisso. Né? Ou seja, o primeiro mês existe um pouco de separação, aí você não come folhas, né? Tem essa separação da sua. É para você ter um sentimento, né? Uma coisa assim. O segundo mês é o iogurte, não é isso? O terceiro mês é o leite, o quarto mês é a separação, ou seja, incrementa muito a separação. Isso vai incrementando. É um momento que, claro, é um momento assim de muito sofrimento para as golpes. Imagina, elas estavam procurando Cristo. E o que acontece? Quando elas se encontram com com umas árvores, assim, elas veem que as árvores estão assim como, né, curvadas. Então elas falam assim: "Ah, Krishna passou aqui, com certeza Krishna passou aqui. E vocês são muito afortunadas, né, porque vocês viram Krishna, porque elas estão assim meio curvadas, né? E inclusive tem esse passatempo também de Radharani com abelha, né? A gente chama essa abelha é uma mangava, na realidade. Eu acho que é uma mangava, né? Uma mangava, conhece uma mangava? Que é uma abelha grande, né? Que eles falam abelhão, né? Mas é uma mangava, né? Isso para mim, pela descrição, é uma abelha bem grande que começa a conversar com o Srimati Radharani. Então ela vai lá, ela começa a conversar com o Srimati Radharani, e Radharani começa a se lamentar, né? É com ela, né? Imagina, é como uma oração, assim, uma canção de Srimati Radharani, assim, representando essa separação. Imagina. E a gente vê também que Krishna ele tem dois cachorros, né? Que é o Brahmaraka e o Viraga. Não, Viraga. Esse remédio que o pessoal, que os homens tomam. Viagra. Viagra. O nome do cachorro aí. O nome do cachorro é esse, Viagra. Eu não sei se tirado daí, porque Viagra significa tigre. Tigre. Representa um tigre, uma coisa assim. Aí não sei se tiraram daí o remédio, né, o nome do remédio. É Viagra. Viagra, me faltou. Viagra e Brahmaraka. São dois cachorros que Krishna tem, dois cachorros negros, assim, que ele tem. E ele passeia com os cachorros todo dia. Então tem vacas, tem tudo. Então, eu acho que não tem como
Uma pessoa pode alcançar o corpo animal, ou seja, tem um corpo animal e está lá, mas só que o prema que vai desenvolver muito forte, ou seja, você vai ter amor por Deus no corpo animal. E aí, e tudo ali é doce, né? Na verdade, em Goloka Vrindavana, tudo é doce, ou seja, é uma coisa assim incrível. Então não tem problema ter corpo animal, não. Só que eu falo, não é o nosso objetivo. Ah, não, eu quero, né? Você começa, né? Eu quero ser cachorro de Cristo, eu quero. Não, não, isso não tem. Ou seja, um processo para isso não tem. A nossa linha, né, vai ser mais para Manjari, ou seja, você vai ser uma menininha, né? No mundo espiritual você é uma menininha que ajuda, né? No grupo que está no grupo das Manjaris, que está servindo aí uma golpe, é uma coisa assim. Ou seja, que ajuda a servir a Radha Krishna, as menininhas elas vão ajudar a servir a Radha Krishna, né? Então, são jovenzinhas, né? Então elas estão ajudando a servir a Radha em alguns momentos, assim, estão mais confidenciais, são as Manjaris, geralmente é isso, ou golpes também, que estão nessa mesma, é, nesse mesmo morro. Ou chakas, amigos de Krishna, tá lá brincando com Krishna, tá, né? É, fazendo piquenique com Krishna, então isso pode acontecer. São essas duas linhas que a gente está buscando, assim. Mas pode ser que uma pessoa seja um grilo, sei lá, ficar cantando no mundo espiritual, não tem problema nenhum. Aqui está falando, vamos falar sobre o Bhakti Vibhuti Buddha Shamaraj. Ele fala, Siddharidas Thakur é uma manifestação de Brahma. Né, Brahma. Então a gente sabe da história, né? O senhor Brahma, ele foi lá e ele quis causar um distúrbio, né? Brahma Vimoha Lila. Ele ficou em ilusão e ele quis causar um distúrbio na Lila. Ele teve inveja de Krishna. Mas inveja não, ele quis testar Krishna na realidade, né? Testar. Ele falou, será que esse é meu guru mesmo, né? Porque quando o Brahma recebeu o Chatushlok, os 4 versos, né? Essenciais do Srimad Bhagavatam, ali estava Krishna com um Gopivesha. Ele estava na forma de um Gopala, assim, era Krishna, e ele estava vestido, né, como um vaqueirinho. Entretanto, ele tinha foi um momento assim mais de Ashvari, um momento assim de muita um momento de opulência, assim, de uma certa reverência. Ele tinha um Gyana Mudra, e aí transmitiu esses versos, né, para o senhor Brahma. Imagina, o Brahma, como nós tivemos o senhor Brahma, imagina, vocês sabem, né? Por exemplo, a gente pensa assim, ah, não, mas essa vida nossa, nossa vida dura mais ou menos 100 anos, a nossa vida, né? Menos, difícil. Mas pode ser que uma pessoa consiga 100 anos, em média, no Brasil, acho que é 75 anos, né? A média no Brasil. Mas enfim, é mais ou menos isso, 100 anos. Você acha que tem uma vida muito longa, que você, né? Mas a nossa vida não é nada perto da vida do Sr. Brahma. Imagina, o Sr. Brahma, um dia de Brahma, imagina um dia de Brahma é uma coisa assim que nossa, é bem difícil você conceber, né? É como se você pegasse Kali Yuga, a nossa era, Kali Yuga, dura 435 mil anos, Kali Yuga, não é isso? 435 mil anos. A gente está em 5 mil, um pouquinho, 5 mil e pouquinho. A gente acha que já está difícil. Está reclamando do governo, reclamando, né? Então reclama, que está faltando isso, a inflação, que não sei o quê, que o Lula, que sei lá quem, que o Bolsonaro, enfim. Mas mas a coisa vai piorar muito. O Kali Yuga é uma era de ferro, é uma era assim degradada, uma era difícil. A coisa só vai piorar, só vai piorar. Dura 435 mil anos. Dwapara Yuga, 432 mil anos, né? Dwapara Yuga é o dobro, né? 800, né? E Treta Yuga é o 1 milhão aí? O cara é bom de número. E Satyuga? 1 milhão, nossa, é muito tempo, imagina. Então, se você pensar, um Divya Yuga ou seja, um Divya Yuga é quando você soma todos esses anos. Então, se você somar todos esses anos que você falou aí, se a gente somar isso, vai dar um Divya Yuga. E 71 Divya Yugas, né? Se você multiplicar isso por 71,
Isso é como um Avantar, não é isso? Um Avantar. E aí, 4 Mavantaras, isso é o dia de Brahma. 4 bilhões. 4 bilhões. É muita coisa. É um tempo assim que. Imagina, não cabe na calculadora. É que eu já sabia. Ou seja, então, na verdade, você vê o dia de Brahma, o dia, a noite dura a mesma coisa. E ele vive 100 anos. 100 anos. Então parece que ele é imortal, né? Tanto é que quando Hiranyakashipu Hiranyakashipu era um grande yogi, assim, um grande asceta, né? Hiranyakashipu. Ele ficou nessa posição, né, Vrikashana, sei lá, com a mão. Vrikshasana. Vrikshasana. Vrikshasana, não sei. Ele ficou nessa posição assim com a mão para cima, na verdade. É uma posição de árvore, assim. E ele ficou, se diz que ele ficou 10 mil anos. 10 mil anos, assim, imagina. 10 mil anos. A gente não consegue ficar nem 10 minutos, você não consegue ficar. Você fala, vamos ficar com a mão para cima 10 minutos, já começa a dar um negócio. Ele ficou 10 mil anos, assim, como fazendo austeridade. Para quem? Para quem fez austeridade? Para o Senhor Brahma. Por quê? Brahma, ele adorava Brahma e ele queria imortalidade. Tanto é que quando Brahma chegou, falou, nossa, e quando ele estava todo comido, né? Não tinha mais nada, assim, só no osso, uma coisa assim. E Brahma falou, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ser imortal. Imortal. Eu quero ser imortal. E aí Brahma falou, não. Você não pode ser imortal. Porque, na realidade, nem eu sou imortal. Você está pensando, minha vida é muito longa, né? Ou seja, ele falou, mas são os 100 anos de Brahma. E quando você pega lá, o prazer do Senhor Brahma é o mais elevado. Assim, e você vai viver uma vida de Brahma, é uma coisa absurda. Assim, a gente está calculando aí, é absurdo. A gente calculou um dia, uma noite, os 100 anos dele. É muita coisa, é muito tempo. E aí, mas ele não é, ele tem que morrer. Brahma tem que morrer. Imagina, a Brahma Bhuvana Lokaha Purnavarnojuna. Ou seja, o Brahma ele não pode ficar lá. E por isso que ele não podia dar a imortalidade a Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, então me dá bênçãos assim, olha, eu não quero morrer nem de dia nem de noite. E Brahma Tatasha, ele dava bênçãos para ele. Ele falava, não quero morrer nem por um animal, nem por um ser criado, nem um ser criado, nem um semideus, nem um animal, não quero. E ele estava achando aí que estava nem dentro, nem fora da casa, uma coisa assim, né? E ele estava achando, né? E quando o Brahma deu todas essas bênçãos para ele falou, por nenhum ser que cria, eu não quero ser morto por nenhum ser, nem dos planetas celestiais, nem dos planetas intermediários, nem dos planetas inferiores. Aí quando acabou, ele falou, esse Brahma é um bobo, né? Um bobo, um tolo. Porque, imagina, ele não queria me dar a benção de ser imortal, mas agora quem vai me matar? Não é verdade? Isso que ele pensou. Até que vem Sonishin Hadeva e fez todo um arranjo, matou ele, né, no crepúsculo, que não é dia nem noite, matou ele na varanda, que não é nem dentro nem fora, né? Matou ele no colo, que não é nem no céu nem na terra, matou ele com as unhas, porque não é arma, e ele não era metade homem, metade leão, ele não era nem assim, imagina. E ele fez todo um arranjo para respeitar as bênçãos do Sr. Brahma, não? E ao mesmo tempo acabar com a vida de Hiranyakashipu, que estava causando muitos problemas. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente não tem como enganar Cristo, não tem como isso, né? E imagina, então, Haridas Thakur é a manifestação do Sr. Brahma. Ele é a manifestação do Sr. Brahma, mas também diz que ele é Pralada também, Pralada, não é assim? Ou seja, que é o filho de Hiranyakashipu, que foi protegido por Krishna. Devido a essa compaixão que ele tem, né? Ou seja, também Pralada, de certa maneira, né?
Então, na realidade, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa é, em quem são essas personalidades, ou seja, que estão nos inspirando tanto, né? Ou seja, quem são elas? São personalidades assim, muito, muito especiais, né? Não, por isso a gente pega qualquer coisa, os passatempos, tudo que está acontecendo aí, tudo que aconteceu, tudo que realmente está acontecendo também, que vai acontecer, isso é de inspiração para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós precisamos de inspiração. Sem inspiração você não vai fazer nada. Então você precisa, imagina, meditar que o Senhor Brahma, ele foi castigado por Cristo, ele se arrepende, ele vem. Imagina, Mahaprabhu aparece para ele, Krishna aparece na forma dele, fala, ó, vou nascer em Kali Yuga, venho de uma forma dourada, você vai vir comigo, você vai ser Haridastaka. Então, na verdade, quando a gente vê isso, né? Imagina que o santo nome, ainda que você ofenda Krishna, o santo nome vai te ajudar. O santo nome não te abandona. Então, esse é o ponto. Imagina, a diferença do santo nome de Krishna é que o santo nome é mais misericordioso, ele não te abandona nunca. Né? E ainda que você cometa ofensas, você continua cantando. Nama parada de Uttanana Manieva Haranti Agam Avishranti Praukitani Tanivarta Karanicha. Ainda que você cometa ofensas, você, por cantar continuamente o santo nome, você vai chegar um momento que você vai deixar de cometer ofensas. Esse é o poder do santo nome. E o santo nome é Krishna mesmo. Então você tem essa oportunidade. Então nós somos muito afortunados nesse sentido. E por isso ele está explicando aqui que se nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, aos poucos a gente vai se liberar desse mundo efêmero, ou seja, desse mundo que realmente tem muito sofrimento, né? Muitas as kleshas, o mundo material. É um mundo assim de Dukhalayam, ou seja, um mundo que tem essa influência de Dukha. Dukha significa esse sofrimento, essas misérias. As misérias que realmente afligem, né, o mundo material. Aos pouquinhos a gente vai se liberando disso e estabelecendo o nosso vínculo com Krishna. Isso é o mais importante. Então, assim, Om Tat Sat. Esse é um termo, um aforismo assim, muito importante na realidade, né? Quando a gente pega Om, assim, a melhor explicação do Om, a gente sabe que o Om tem muitas explicações. Om é Omkara, ou seja, é aquilo que realmente representa a Omkara, significa a criação. Então, através do Om, ou seja, Brahma criou. Você entende isso, né? A princípio era o verbo, ou seja, esse é o Shabda Brahma, esse som poderoso que realmente cria. Esse é o Om. Mas o Om também ele é explicado como Aum, A-U-M, né? Ou seja, tem essas três letrinhas aí, ou seja, que significa Srimati Radharani, bom, Krishna, Srimati Radharani e a Diva. Ou seja, esses três aspectos nessa palavrinha. E ele é também a base, né, de todos os mantras védicos. O Om está em todos os mantras védicos, o Om vai estar presente, né? De uma forma ou outra, de uma maneira ou outra. Mas César Maharaj dá uma explicação para o Om assim, muito, muito especial, que ele fala que o Om é um grande sim, ou seja, uma aceitação que existe algo superior. Então isso significa o Om. Então quando a gente Om Tat Sat, então Tat significa a existência, ou seja, Om Tat Sat. Isso significa o quê? Existência, a verdade também, verdade absoluta. Isso significa que nós estamos, né,
conectados com um aspecto completamente superior à nossa existência. Então, claro, quando a gente entende, né, tat significa, por exemplo, quando o Chaitanya Mahaprabhu ele aceitou sannyas, né? E ele recebeu um mantra parecido com esse, né? Ou seja, similar. Onde, claro, o guru dele, né, Bharati, Keshava Bharati, era o guru dele, que iniciou ele. E Mahaprabhu, ele era um impersonalista, um tatsat. E quando ele pronuncia, né, o mantra, Mahaprabhu, ou seja, ele ia pronunciar o mantra, Mahaprabhu pronuncia o mantra primeiro para ele. Ele ia pronunciar o mantra para Mahaprabhu, para dar o sannyas, que você recebe com o mantra. Então Mahaprabhu, ele pronuncia o mantra primeiro. Ele fala, eu tive um sonho, eu sonhei com esse mantra, é esse mantra que você vai me dar? Né? Aí ele falou, sim, é esse mantra mesmo. Aí os acharyas dizem que Mahaprabhu iniciou a Keshava Bharati primeiro, e depois Keshava Bharati, como ele foi iniciado, ele recebeu o mantra, ele pôde passar esse mantra para Chaitanya Mahaprabhu também. Então, essa como se explica. E o significado é o quê? Numa versão, esse mantra, um tatsat, numa versão impersonalista, Mayavada, significa eu sou ele, ou seja, porque os impersonalistas eles têm esse conceito, né? Eu sou Deus, ou seja, eu sou Deus. Na verdade, a única coisa que existe é o Brahman supremo. E eu sou eu sou o Brahman também. É como se o Brahman tivesse se transformado e aqui estou eu. Entende? Ou seja, não existe diferença entre a minha existência e o Brahman. É tudo uma coisa só. A gente discorda disso. Esse conceito é o conceito Advaita Vada. O conceito Advaita Vada significa que é igual. Você é igual a Deus. Igual, em todos os sentidos. Você é Deus. Só você tem que realizar o seu sadhana, você realiza o seu sadhana e você se torna Deus. Então isso é Advaita Vada. E a gente não concorda com isso. Então, na realidade, eles explicam que não existe nada. Existe o Brahman, e do Brahman, a transformação do Brahman tem Prakriti, ou seja, isso é a natureza material. Tudo vem do Brahman, e a gente não concorda. Então, quando Mahaprabhu ele recebe o mantra, ele fala, não, e ele dá o significado do mantra, eu sou dele. Ou seja, eu não sou ele, eu sou dele. Então, você vê que para a nossa concepção, esse mantra significa o quê? Que você realmente você é dele. Essa concepção desse mantra. Ou seja, a sua existência, a sua capacidade de conexão com Krishna pertence a Krishna. Mas você tem a sua capacidade de conexão, você tem a sua capacidade de equívoco. Você não é que você já é Deus, isso não existe na nossa concepção, isso é completamente errado, errôneo. Então a gente entende que esse significado, né, Om Tat Sat, de existência, né, ou seja, que existe a existência suprema, existe você, existe a suprema personalidade de Deus, só que você é subordinado à suprema personalidade de Deus. Você não está simplesmente, você não é independente disso. E você não pode ser Deus também. Não tem como você ser Deus, porque você é subordinado, você é uma parte de Deus. Sim, você é uma parte de Deus, a gente concorda com isso. A parte que mais se assemelha a Deus é você, tá bom? A consciência, mas não que você seja Deus. Né? Então, esse é o significado assim, mais esotérico. Eu sou dele, ou seja, a minha existência é de Deus. Eu vivo para ele, eu vivo por ele, porque ele é a verdade última. Então, ele é por si mesmo e para si mesmo, essa é a ideia. E eu
sou dependente dele. Então eu sou como sou uma fagulha desse grande fogo. Mas uma fagulha, quando ela está fora do fogo, ela não faz muita coisa. Ela precisa ser nutrida, ou seja, existe todo um aspecto por trás disso, entende? Você falar, ah, não, mas é meio estranho o senhor Brahma dando bênçãos para um demônio, né? Ou seja, mas um demônio que adorou ele, assim, de uma maneira assim muito. Porque na realidade, assim, quando a gente fala demônios, né, a gente não está pensando num cara com capeta, com chifre, rabo, não é isso, né? Quando a gente fala um demônio, é uma pessoa assim, é muito especial também. Na nossa cultura, um demônio é uma pessoa que tem muitos desejos, entende? Ele tinha muitos desejos. Hiranyakashipu significa cama, cama macia e ouro. Então, esse é o significado da palavra, Hiranyakashipu. Ou seja, uma pessoa que vive em cama macia. Se ele vive em cama macia, ele vive para desfrutar, assim, com mulheres, é uma coisa assim. Então ele queria desfrutar, ele queria se apoderar de todas as mulheres lindas, assim, conquistar tudo. Essa era a ideia de Hiranyakashipu. E tem muito ouro, tem muito dinheiro, então é isso. Então ele adorou Brahma. Brahma o mais, é um dos semideuses mais poderosos, a gente pode entender isso, né? E ele queria, na verdade, ele queria imortalidade, ele queria mais, ele queria imortalidade. Além de desfrutar, ele queria imortalidade. Então por isso ele se aproximou de Brahma. E ele diz que ele fez um processo, né? Se eu não estou enganado, é como uma ashtanga que ele fez, tipo uma ashtanga, ou seja, uma meditação, né? Claro, ele estava fazendo uma postura, enfim, uma coisa toda. Mas só que realmente ele estava assim como com muitos desejos materiais. Então, se você tem muitos desejos materiais, se aproximando dos semideuses, isso é mais rápido, eles sabem disso, né? Então, por que o Senhor Brahma deu essas bênçãos para ele, né? Apesar que ele era um demônio, mas ele era um grande devoto do Senhor Brahma também. O Senhor Brahma vai lá e dá as bênçãos para ele. Mas isso não é nada, se você for pensar o Senhor Shiva, nossa, o Senhor Shiva, as bênçãos que o Senhor Shiva deu para Brikachu, por exemplo, Brikachu, que é das mais famosas. Brikachu, ele começou a fazer a adoração do Senhor Shiva e ele começou a fazer os sacrifícios e começou a cortar o dedo, assim, botava no fogo, assim, eu cortava outro dedo, botava no fogo, cortava a mão, assim, começou a botar a própria carne, assim, no fogo, para que o Senhor Shiva pudesse satisfazer ele. E qual era, e até o momento que ele chegou e foi cortar a cabeça para botar no fogo. Aí o Senhor Shiva apareceu, eu falei, peraí, calma aí. E o que ele queria? Ele queria Parvati. Ele queria a esposa do Senhor Shiva. Porque a Parvati é muito linda, linda, linda. Então ele queria ficar com ela. Então ele estava fazendo todo esse sacrifício para isso. E aí o Senhor Shiva fala, o que você quer? Ele falou assim, eu quero me dar uma bênção que se eu colocar a mão, aonde eu colocar a mão na cabeça de alguém, aonde eu colocar na cabeça de alguém, a cabeça vai explodir. Bota a mão assim, uma coisa assim. Me dá essa benção. E aí o Senhor Shiva, deu a benção para ele. Aí só que ele foi e começou a correr atrás do Senhor Shiva. Porque ele queria matar o Senhor Shiva. E o Senhor Shiva sabia disso. E mesmo assim deu a benção. Entende? E nesse momento o Senhor Shiva sai correndo, tipo assim, porque ele tinha essa benção. O Senhor Shiva vai vai a falar com Krishna, fala, ó, me ajuda. Aí Krishna fala, Krishna já sabia, você deu essa. Você tem que pensar bem antes da benção, né? Não faz isso. Pensa bem, que benção é essa? Aí Krishna vem disfarçado como um Brahmana, ele como um Brahmachari, na verdade, um Brahmachari, né? Um Brahmachari, assim, e foi lá conversar com o Brikachu. E aí ele foi lá e ele falou, Brikachu, ele falou, você viu o seu Shiva? Eu estou procurando o seu Shiva, né? Mas por quê? Porque eu ganho uma bênção dele. Eu posso, onde eu colocar a mão na cabeça de alguém, a cabeça vai estourar. Aí o Krishna, disfarçado como um Brahma, como um Brahmachari, ele falou, você acredita nisso? Você acredita no seu Shiva? Imagina, o seu Shiva ele fuma maconha.
O Shiva anda com a roupa tudo. Ele anda toda com cinza de crematório no seu corpo. O Sr. Shiva nem lava o cabelo, ele não usa shampoo. Esse cabelo do Sr. Shiva, aquela coisa assim. E já cheio de fantasma. Ele só anda com fantasma, com bruxa, com duende. Você acha que ele tem o poder de dar essa bênção mesmo? E aí, como ele jogou com a Maia, né? Então, pela energia, pela Maia dele, pelo Yoga Maia, ele joga, ele confunde o demônio ficou assim, será? Aí o Krishna fala, prova você mesmo, coloca a mão na sua própria cabeça para ver se estoura. Aí ele foi, colocou e pum, estourou. Então, assim, o Sr. Shiva, ele dá bênçãos assim como... ele não pensa, não, ele dá. E geralmente os semideus são assim, por quê? Porque o adorador adora ele e claro, imagina, eu contei uma, é o Sr. Shiva. O Sr. Shiva, Brahma talvez ele seja um pouco mais criterioso, mas no caso ele dá bênção mesmo, entendeu? E aí porque ele foi adorado, então não tem o problema de dar bênçãos, assim, ele acaba dando bênçãos mesmo, ou seja, mesmo para esses demônios que na realidade eles querem muito desfrute material, uma coisa assim. E mesmo assim, por exemplo, claro, esse caso do Sr. Shiva, o Sr. Krishna teve que intervir. E no caso do Sr. Brahma, as bênçãos de Brahma foram tão poderosas, né, que também Krishna teve que intervir. Ele teve que vir como Narashinha. Então, a gente pensa o quê? Que por trás disso tudo também existe a vontade de Krishna. E Krishna queria lutar. Ele quando estava lá, porque ele queria lutar e ele queria oponentes assim poderosos aí, Jai e Vijay, né, que foram amaldiçoados lá, são os porteiros, né, celestiais que foram amaldiçoados, eles vieram na forma de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, entende? E eles são como fazem parte, é tudo parte de um lila. A gente tem que entender isso. E os semideus eles dão as bênçãos, porque eles sabem disso também, que tudo, que aí está Krishna, que tudo vai ser resolvido, mas se eles são adorados, eles dão essas bênçãos, geralmente. Sim, é assim, ou seja, os animais porque na realidade, assim, em outras eras, existia uma coisa que agora não existe mais, que é uma sensibilidade da comunicação. Agora a nossa comunicação é muito física. Você tem que ler um livro, você tem que o celular, né? O celular que você se comunica tanto aí é físico. Imagina, quebra um negocinho assim, já não tem mais comunicação. A internet não funciona, você não comunica mais com ninguém. Claro, a gente lembra o telefone, né? A gente é da época do telefone, assim, telefone discado, né? A gente é dessa época, né? Eles pegaram isso aí, telefone discado, e que às vezes você tinha que ligar, né, para telefonista, fazer uma ligação, às vezes, né, para internacional, coisas. Então, claro, o pessoal pensa assim, nossa, vê um telefone, vê o telégrafo, vê o telefone, não é verdade? Você pensa, nossa, incrível, incrível. Só que, em Kali Yuga, a comunicação, ela é física. É muito física. Em Kali Yuga, todos esses mecanismos de comunicação são físicos. Em outras eras, a comunicação era telepática, ou seja, você podia se comunicar. Então, era muito mais fácil você transmitir os pensamentos e inclusive, com os animais também era assim. Então, os animais eles tinham essa conexão, assim, você podia chegar lá, conversar lá com os animais de uma maneira muito mais poderosa, inclusive não só com os animais, mas também com as árvores, né? Você vê, às vezes você vê nas histórias, assim, a gente vê nas fábulas, uma coisa assim, o tigre conversando com não sei quem, né? Não sei mais quem. Mas isso era possível naquela época. Era possível, assim, para os rishis, para as pessoas, claro, né? Acho que não era para todo mundo, mas para as pessoas que tinham o seu poder, que eles estavam percebendo o que acontecia. Por exemplo, a gente vê, claro, a gente vê isso também hoje em dia, assim, não vê tão, mas existe um pouco disso, né? Algumas pessoas conseguem, né? Você vê Gorakshora Das Baji Maharaj, que uma vez ele estava
cantando japa, sei lá. Ele tava lá em Maiapo, e do outro lado da Índia, lá no norte da Índia. E ele tava cantando japa e de repente ele pega. O que aconteceu? Ele pega uma bengala dele, não sei, e bate assim, começa a bater no chão. Os devotos olham assim, e ele fala: Nossa, no templo lá, no templo tal, tá entrando um macaco, entrou e tá agarrando a tula, assim, né? Ele tá batendo no macaco. E aí depois, né? Aí se comunicaram lá com o Vrindai e confirmaram isso mesmo, naquele dia e tal. Então a comunicação deles é um pouquinho diferente, né? Ou seja, por quê? Porque existe uma percepção muito maior, né? Agora em Kali Yuga a gente é muito limitado, né? A nossa comunicação, essa comunicação física. Inclusive quando nesse que tinha esse demônio, né? Maia, né? Maia. Bom, havia, na verdade, a Agni, né, queria devorar uma floresta, não é isso? Não é isso? Hã? Ela tinha uma serpente, isso mesmo. Ele queria devorar uma floresta, só que essa serpente era amiga de Indra, né, assim? De Indra. Assim. Eu tinha feito alguma coisa para Indra, Indra gostava muito dela. Indra, e toda vez que a Agni ia comer a serpente, ia comer essa floresta, né? Indra jogava água, uma coisa assim. Aí Arjuna foi lá, né? Arjuna foi lá e para que Agni comesse a floresta, uma coisa assim, né? E aí Arjuna começa a lutar e derrota Indra e o fogo começa né? a devorar. E aí sai de lá, e nessa e ali havia também um demônio, né? Que é Maya Danava, que é um arquiteto. Maya Dava, né? Um arquiteto. Então ele sai de lá. Por quê? Porque ele pega refúgio em Arjuna e Arjuna protege ele. Assim, protege ele. Então não consegui. Então ele foi protegido, a floresta tudo foi dizimado. E aí ele fala assim: Nossa, agora eu vou te dar bem. Ele falou assim: eu vou construir para você. Eu quero, né? Ele começou a falar assim: eu vou fazer. Porque ele é um arquiteto, assim, podia fazer qualquer coisa. E aí e Krishna falou assim: não aceita não, isso é coisa de Kali Yuga. Isso é Kali Yuga. Esses mecanismos que ele usa, isso é coisa de Kali Yuga. É uma coisa assim, muito mecânica essa. Mas afinal, e Arjuna falou assim: não, eu não quero nada. Eu fiz para te ajudar, mas eu não tô querendo, não tô interessado em nada, não. Arjuna falou, né? Eu te ajudei por te ajudar. E ele falou: não, mas eu quero te dar. E ao final, ele constrói esse palácio, mas os pandas estavam desterrados, assim, tinham assim como não tinham nada, deram um reino, como deram, sei lá, mais ou menos assim. É como se você tivesse o Brasil, não, e você e eles dividiram o reino. Então os Kurus ficaram com todo o Brasil e deixaram só sei lá, um Nordeste lá, uma coisa assim, tudo árida lá, uma coisa assim, um cerrado, uma coisa assim que não nascia nada. E deixaram com ele. Falaram: você fica com essa parte aí, a gente fica com o resto. E eles aceitaram. E aí, só que esse demônio foi lá, Mayadava, né? E ele foi lá e ele construiu um castelo, uma coisa assim, um absurdo. Assim, fez um palácio incrível. E aí tudo começou a florir, sei lá, eles fizeram, e tudo ficou lindo, maravilhoso, né? E aí todo mundo queria ir lá, porque ficou muito famoso isso, né? Indraprastha. Que era um local assim mais opulento que Indra, que o reino de Indra. E aí o destino, eles moraram lá. E aí eles foram lá para saber, né? Falando: Nossa, vamos. Aí todo mundo ficou com curiosidade de entrar nesse castelo, porque era muito famoso. E quando entrou Duryodhana, com todo mundo, eles foram visitar o castelo, né? Tava lá Krishna, as mulheres e tudo lá, estão tudo junto. E aí o que acontecia? Uma das coisas era muito maravilhoso, muito incrível, mas uma coisa muito, muito marcante era que quando você pisava na parte sólida do chão, assim, você pisava no chão, assim, na parte que era areia, uma coisa assim,
Isso, na verdade, era água. Era água, né? E na água era a parte sólida, porque ele tinha uma coisa assim mágica, né, que ele fez, né? Então, então Duryodhana entrou, então quando ele ficava pisando, ele via água, ele tentava assim, se esquivar da água, e todo mundo ria dele, né? Porque e todo mundo pisava na água normal, assim, mas ele estava assim. E quando ele chegou na parte que era areia, ele pisou assim muito forte, aí ele caía na água, né? Então ele ficou muito confuso, né? Assim, e foi várias vezes. Todo mundo começou a rir dele, e Krishna estimulou que todo mundo risse. O Yudhishthira não queria, mas Krishna falou: não, vamos. Debocharam dele demais, assim, ele ficou humilhado. E aí disse que aí que ele tramou toda essa vingança, né? Então, realmente, a gente pensa o quê? Que em Kali Yuga se diminui tudo. Então a comunicação com os animais diminui mais. Sei lá, tem um cara lá que comunica com a baleia, lá não sei lá onde, tem um cara que fala com os. Mas é tudo bem, mas é pouco, não é aqui, né? E eu acredito sim que tem pessoas que ainda consigam, né? Uma comunicação, mas é muito pouco. A gente se distanciou cada vez. Em Kali Yuga a gente se distancia, a gente perde a nossa sensibilidade de comunicação, né? Porque a expansão da consciência não existe tanto em Kali Yuga. Em Kali Yuga tudo é muito físico, muito, né? Você não está lá meditando, não, você quer tudo, né? Físico demais. É isso que aconteceu. Mas sim, em outras eras, os animais havia uma maior comunicação, né? Né? Aí, interação. Então tá, então se a alma tem todas as raças com Krishna, uma alma, então, por exemplo, uma alma. Ela tem Madhura Rasa, Shakya Rasa, ela tem Vatsalya Rasa. Não, não é assim. Não é assim. Ou seja, a alma ela tem uma propensão, ou seja, não é que a alma tem tudo, assim. Ou seja, que ela tem todas essas relações, todos os bhavas, sei lá, estão na alma. E aí é só você. E ela pode se relacionar com Cristo do jeito que ela queira. Não, não é assim. Então existe uma limitação aí. Ou seja, quando a gente entende que Krishna, ou seja, Krishna, ele é de Krishna que vem Radharani, que vem Balarama. Então a gente entende o quê? Que de Krishna, com Krishna, que vem Yashoda. Imagina. O que dizem, né, por exemplo, dizem que até para Maharaj ele conta uma história que eu gostei, que Narashinha Maharaj, que é um irmão espiritual dele, né, ele fala assim, qual é a causa do mundo, né? O Narashinha Maharaj pergunta para Maharaj, qual é a causa do mundo? E Tripurari Maharaj fica assim, não, vai me pegar, né? Com certeza, né? O que eu falar, ele começou a ficar assim, né? Ele não sabia o que falar. Né? Assim, ele sabia o que falar, mas ele falou, mas eu quero saber o que você quer. O que você quer ouvir, né? Que, claro, ele é muito. Porque eles ficaram assim, né? Com uma coisa assim, meio. Como duelo de gigantes ali na coisa assim, né? Ficaram, né? Um com medo de falar, um pouco com medo de responder. Aí, e Narashinha Maharaj ele fala, Yashoda é a causa do mundo, é a causa de tudo, Yashoda. Né? Porque ela está dando a oportunidade de Krishna nascer. Ou seja, pelo desejo dela, Krishna está nascendo. E Krishna é Adjata, ou seja, ele não nasce. Mas como a gente pensa o quê? Mas Krishna ele está nascendo e ele diz, né, que realmente aquele que conhece, né, o meu nascimento, né, as minhas atividades, né, aquele que conhece isso, ele não tem mais que nascer nesse mundo material. Krishna fala isso, né? Krishna explica isso, ele fala que você não precisa mais nascer nesse mundo material se você entende o meu aparecimento, se você entende as minhas atividades. Né? Você já não vai ter mais que ter um nascimento, porque você compreendeu o meu nascimento, que é transcendental. Por quê? Porque ele não nasce. Esse é o ponto. Krishna não nasce. Se você vai lá em Goloka Vrindavan, é um dos nomes de Krishna. Ele não nasce. Ele é o não nascido. Ou seja, uma característica, ele não nascido. Nós nascemos, Krishna não nasce, mas ele nasce no mundo material.
Então a gente tem que entender isso, qual é o contexto. E se Krishna ele é a fonte de tudo e ele acaba se manifestando, ou seja, ele dá oportunidade para, por exemplo, para Yashoda Mai desenvolver uma relação de vatsalya com ele, de proteger Krishna. Imagina, a mãe Yashoda está protegendo Krishna o tempo todo. Ela está muito preocupada. Imagina quando Krishna ele sai da idade de Kumara, né? Kumara, que é bem pequenininho, e vai para Falguna. Imagina, e aí ele já vai, e ela vai, e Krishna vai pastorear. Aí nesse momento, Krishna tem que deixar de cuidar de bezerrinhos. Ele não pode cuidar mais de bezerrinhos. Não. Agora tem que cuidar de vaquinhas, vacas maiores, boizinhos, que ele tem que sair na floresta. E mãe Yashoda não quer digitar, não, porque meu Krishna não pode. E ela inventa um monte. Imagina, quando os irmãos, né, de Nanda Maharaj, né, Sunanda, sei lá, eles começam a conversar com Nanda Maharaj, falar, olha, tá na hora do menino sair para pastorear. E mãe Yashoda e Nanda Maharaj, elas percebem o quê? Que Krishna já está mais se conectando com os tios dele do que com ele mesmo. Então, aí e Nanda Maharaj, acho que são 5, né? 5 irmãos, uma coisa assim. E eles estão assim, estimulando o Krishna. Todo mundo quer que Krishna saia, mas mãe Yashoda não deixa, não quer. E os amigos de Krishna já vão sair, que só Krishna não vai sair. Porque mãe Yashoda tem tanto afeto por ele, imagina. Até que o quê? Até que um momento Krishna mesmo, ele vai conversar com mãe Yashoda. Ele fala, ó, eu tenho que ir. Ela fala, não, mas você não precisa. Ele falou, mas é o meu dever, é o meu dharma aí, é o meu dharma, eu tenho que... Não, mas você é filho de um rei, você, né, não precisa pastorear as vacas. Ele fala, então um brahmana não tem que cantar o Gayatri? Ele pergunta para ela. Um Brahma não tem. Aí ela fala, não, Aí foi quando ele convence ela. Mas ela só deixa por quê? Porque Balarama vai. Então, e Balarama vai proteger Krishna. E se Balarama protege Krishna, imagina. Ela fala, então tá. Então Balarama é muito forte, né? Então ela fala, então Balarama cuida dele, né? E Balarama é o irmão mais velho de Krishna. Então na realidade, nesse aspecto, você vê que existe isso é o quê? Isso é como Vatsalya aí. E você pensa também o quê? Que quando o Krishna ele tá lá, né, na dança da raça, e ele tá como assim, procurando a satisfação, ou seja, com as golpes, ou seja, ele tá. Imagina quando as golpes aparecem, imagina. Elas estão lá, elas deixaram seus maridos, fizeram toda uma história lá, chegaram lá para se encontrar com Krishna. E Krishna fala, não, eu acho melhor vocês voltar para casa, voltem para casa, o que vocês estão fazendo aqui? Que doideira é essa? Que vocês vieram aqui? E os seus maridos, nossa, vai dar um problema muito sério. E começa a Krishna. E ela fala, é madura, ou seja, é uma coisa assim, né, incrementando esse humor. E quando você vê aí Shakyarasa, assim, você vê quando a Gassura tá lá com a boca aberta, não é uma serpente gigante a Gassura, com a boca aberta lá, e os menininhos, né, os amiguinhos de Krishna, entrando na boca de Agassura, assim, com toda confiança, E eles sabiam que era uma serpente. Em algum momento eles falaram, não, é uma caverna. Eu falei, não, é uma serpente, porque tinha uns dentes, tinha tudo. E eles entraram assim, vamos lá. Ou seja, essa confiança, né, que Krishna e eles acabam, claro, sendo engolidos pela serpente, assim, só o veneno, né, o bafo de Agassura já destruiu eles. E Krishna, eles sabiam que Krishna ia entrar. Então, quando você olha, você pensa bem, e a alma? Será que ela tem tudo isso? Não é assim, ou seja, a alma ela tem uma propensão particular, o swabhava da alma. Então a alma ela tem um swabhava particular. Por exemplo, se você... Claro, existe algumas exceções aí. Existem exceções. Mas dessas almas que já são eternamente associadas com Krishna. Por exemplo, Arjuna. Arjuna, ele tem o quê? Ele tem um Shakya misturado com um Dasya, não é isso? Arjuna. E quando o Arjuna quer experimentar a Madhurya,
como é que faz? Como é que imagina a Arjuna lá? Não tem como Arjuna. Ele não tem elegibilidade para estar em Madura Rasa, não é verdade? Aí dizem que Arjuna vem como uma golpe, né? Arjunia, uma coisa assim, não sei se eu... Ela é uma golpe, que é assim, uma expansão de Arjuna. Se Balarama quer participar da dança, quer participar dos passatempos Madhurya, ele vem com uma expansão dele Anangamanjari. Então você vê que existe isso, mas entre os associados. Agora, as almas assim, ordinárias não podem fazer isso. Ou seja, você pode ter, claro, você pode ter o quê? Tem o Priyanarma Chakra. O que é Priyanarma Chakra? Ele é Shakerasa, só que ele tem influência de Madhura, ele ajuda as pessoas. Ele está em Chakrarasa, mas não Chakrarasa assim, puro. Ele tem uma mistura com Madhurya, e aí ele pode ajudar os passatempos. Os Priyanarma Chakras, eles saem à noite com Krishna também. Krishna vai na floresta lá dos Rakasgopis, eles ficam lá fora, assim, eles não estão lá participando, mas eles estão assim, eles sabem o que está acontecendo, eles têm uma conexão com Krishna, eles estão ajudando Krishna, eles marcam os encontros, coisas assim, são os Priyanarma Chakras, né? E tem uns Priyanarma Chakras que não saem à noite, mas eles sonham, tudo está acontecendo. Então existe isso, mas são o quê? Associados de Krishna. Claro, você, por exemplo, existe essa possibilidade aí, o Priyanarma Chakra, ele pode fazer isso, ele pode ter essa propensão, mas não todas as propensões. Por exemplo, Vatsalya mela tudo, ou seja, como se diz, Vatsalya atrapalha. É como uma mãe, é como você levar a mãe para o encontro lá com a sua namorada, não tem como. Vatsalya, e a mãe não quer deixar você sair. A mãe fala, não, fica aí, vai dormir. É o que acontece com a Yashoda. A Yashoda fala, não, Krishna, não sai. Vai dormir, Krishna. Então eu vou contar uma historinha para você. Hiranyakashipu, blá, blá, blá. Vai dormir, e Krishna dorme, a mãe Yashoda dormiu. Tá. Aí Krishna abre a janela, pula, vai embora. Ou seja, e Vatsalya é como um certo impedimento, né? Se você pensa, né? Vatsalya tem esse impedimento. Já o Shakya e Madhura, eles podem se combinar, sim, ou seja, isso sim. Mas a alma, ou seja, as almas, né, não os associados de Cristo, mas, ou seja, aqui as almas, nós vamos mais ou para Shakya ou para Madhura, né, que você vai Shakya, Madhura, Vatsalya, um pouquinho de Dasa, mistura tudo, não é assim. Não é como um Kita, é uma coisa que você vai misturar tudo, né? O Bhakti não ele é muito assim específico. Então a alma ela vem com uma Swarupa, ela já vem com uma Swarupa que pode ser de Madhurya, pode ser de Shakya, e ainda que você e às vezes acontece que muda, acontece, mas é raríssimo, uma coisa assim que é difícil, você vai mudar o seu Swarupa. O seu Swarupa já vem como um pré-determinado. Aí você vai estimular isso e aí você vai conseguir essa relação com Krishna. Então não é que você está aí como que uma alma ela tem vários Swarupas, assim, ela tem para tudo. Né? Não. Ela já vem já vem estabelecido isso já. Né? Considera os animais impuros. Né? Então, peraí. A vaca a gente não considera ela impura. A vaca pra gente ela é pura. Né? Por exemplo, o cocô da vaca pra gente, nossa, não passa no corpo. Já passaram a cocô de vaca no corpo? Você pode. E é puro. É puro. Você vê que você vê as escrituras. As escrituras falam que o excremento é impuro, não é verdade? Isso, se você está lá e você é pujari, a urina é impuro também, a urina é excremento. E é uma coisa, se você for pegar lá, por exemplo, tanto de coliforme fecal, tanto de doença que o cocô humano, né? Então você vai, vou pegar o cocô humano, vamos lá, gente, vamos adubar a horta e vamos comer para ver o que vai acontecer. Todo mundo doente, não é verdade? Agora o cocô da vaca não. O cocô da vaca você vai lá, bota e todo mundo manipula o cocô da vaca, nenhum problema. Isso é uma coisa que vai ajudar e por exemplo, o Pujari, imagina o Pujari, eu lembro até que uma vez que veio, né, o Gurudeva veio aqui, no espaço da Buda Bodhanga, primeira vez que ele veio, e os Pujari estavam assim, segunda vez, acho, sei lá, e estavam assim, queriam dois Pujaris que tinham aqui, né,
Isso que não sabia um monte de coisa, imagina, porque, né, tava aquela curiosidade de saber das coisas. E eu lembro que o Gurudev, ele falou uma coisa que me marcou, ele falou assim, Pujari no eat, no drink. Pujari não come, não bebe. Por quê? E é verdade, porque se você vai, você vai urinar, você está na puja, você vai urinar, você tem que tirar toda a roupa. Imagina. E tira toda a roupa para urinar. Você não pode urinar com a roupa que você tá. Imagina se você bebe muito, assim, toda hora tem que tirar a roupa. E se você defeca, você tem que tomar banho. Pujari. É um pouco austero a vida de pujari, não é verdade? Então ele fala, então não coma, não bebe. Ou seja, que você tem que ter um controle para comer e beber, porque senão vai ser problema. Mas, por exemplo, a vaca. A vaca, o cocô da vaca é puro pra gente. A urina também. Quando você dá banho na deidade aí, tem um panchagávya. O que é panchagávya? Pode vaca, xixi de vaca. 5 elementos da vaca, que é leite, iogurte, Cocô, xixi. ghee, cocô e xixi. Não deixa o cocô e xixi por último, né? Cocô e xixi, para casar uma assim, cocô e xixi. Então você mistura tudo e vai banhar a deidade. E esse banho, panchagávya, é usado na instalação da deidade. Então, assim, é o que mais a deidade gosta. Existem outros também, outros banhos, né? Os abhishekos, existem muitos abhishekos, né? Com açúcar, com mel, enfim, com flores, madhuparka, não sei o quê. Mas o que mais Krishna gosta é esse. Daí você pensa assim, mas é a vaca? A vaca, por exemplo, olha uma coisa, se você. A vaca é pura, você pega lá, você pega o rabo dela, tudo é pura. Mas tem uma parte da vaca que é impura, que é a boca. A boca da vaca é impura. Mas diz que a boca do cavalo não é impura. Então, não sei por quê. O porquê eu não sei, mas assim, se você toca na boca da vaca, você tem que se descontaminar. Se você toca na boca do cavalo, não tem que descontaminar. Por exemplo, a gente vê que os animais, eles estão. Os animais, por exemplo, a gente está falando da vaca. Agora, por exemplo, quando você vê o cachorro, coitadinho do cachorro, o cachorro é impuro. Assim, se você está cantando Gayatri, se você olha um cachorro, você tem que parar o Gayatri e assim, fazer a chamana, descontamina e continua. Se você toca num cachorro quando você está cantando Gayatri, tem que tomar banho. Então, por exemplo, você não pode oferecer nada para a deidade com o cachorro vivo. Só, por exemplo, se você passa e o cachorro vivo, você não pode oferecer. Não pode oferecer. O gato também é a mesma coisa. O gato e o cachorro é igual. Ou seja, eles são considerados impuros. Ah, não, mas Krishna tem cachorro lá. Não é, Krishna tem, mas o cachorro de Krishna pode ser puro, mas os nossos aí são impuros, considerados impuros, né? E aí, eles são impuros, assim, nos hábitos deles, né? Por exemplo, o rato, né? O rato não é impuro, assim, o rato não é impuro. Você vê na Índia, o rato é um sinônimo de opulência, é verdade. É opulência. Quando você vê rato, você fica. E fala, Ganesh. Você tá assim na loja. De repente, é assim, acontece muito. Aí passa um rato assim, aí o cara vai falar, Ganesh. Brinca. Porque o rato e o Ganesh, né, tem aquele passatempo, né? E o rato, porque, sei lá, porque onde tem rato, tem comida, né? Assim? Tem comida sobrando, né? Assim, o rato. Porque se não tiver comida, o rato vai embora, né? Ele pode comer um pouquinho do pano, mas ele vai embora. Mas nessa concepção, por exemplo, a serpente, que dá tanto medo, né? Assim, a gente todo mundo tem medo de serpente, né? Tirando o Balachakra, todo mundo tem medo de serpente. Mas o que acontece? Ela é considerada um ser assim meio divino, assim, uma coisa assim que, né? Não é. É claro. Você não vai brincar com a serpente. Inclusive, para o Prabhupada ele vai. A serpente representa Balarama, Nantasesha, bom, toda essa. Só que, por exemplo, em uma ocasião, teve uma ocasião foi que o Swamaraj Prabhupada, ele viu isso, ele estava lá na mata, não sei onde foi, não sei muito bem a história, mas o Swamaraj Prabhupada estava lá na mata, no templo, e de repente apareceu uma serpente. E Prabhupada falou assim, mata a serpente, mata. Aí eles foram lá e mataram a serpente. E aí e Prabhupada ele falou assim, até os sábios ficam felizes quando se mata uma serpente, uma coisa assim.
e saiu. E Swami Maharaj Prabhupada, ele conta que ele, de certa maneira, isso chocou ele. Ele pensou, por que tem que matar a cobra? Né? Ele podia ter tirado, não podia matar. Mas aí ele ficou, assim, ele não chegou a criticar o guru dele, não foi isso. Mas ele, assim, como ficou meio assim, né, meio chocado, né? E aí depois ele conta, né, que ele leu lá no Bhagavatam, não, nas escrituras depois, falando que você tem permissão para matar a serpente. A serpente você pode matar. Por quê? Sei lá, porque ela é venenosa, ela pode te matar. Nossa serpente, você pode matar. Os ratos podem matar os ratos? Não, não pode. Lá não fala que pode matar rato. Mas, sei lá, a barata, coitada, assim, é uma coisa assim, que você vai ver que entre os animais existe essa diferença, ou seja, que os animais, se você analisar, agora, se você analisa com uma visão transcendental, né, Vidya Vinaya, Sampane, Brahmani, Gavi, Rastini, Shunitya, Swapakita, Pandita Samadarshinaha, você vai ver que não tem diferença, né, os animais, né? Você vai ver, se você tem uma visão muito, muito assim, transcendental, você vai ver Cristo no coração de todos os animais. Você não vai ter não vai considerar eles impuros. E a gente viu vários passatempos com Jagannatha Das de Maharaj, imagina? Ele chegava lá e quando iam servir prachada para ele, falou assim, não, primeiro os cães, né? Os cãezinhos, né? A gente, assim, e a gente foi lá, né? Você estava, não sei se você acho que, bom, a gente foi lá no Bhajana Kutir de Jagannatha Das de Maharaj, né? E estavam lá e tinha vários cachorrinhos pequenininhos, assim. Vários, assim. Vários, né? Até eu pensei nisso quando eu cheguei. Eu falei, nossa, que coincidência. Eu lembrei desse passatempo, né? Claro, né? Eles estavam lá e aí os devotos já chegaram, né? A Harisiva botou no colo e ficou lá, assim. Né? Tipo assim, né? Coisa de cada um pegou um e cada um... E os indianos lá tentando tocar os cachorros pra lá. Assim, mas eles estavam lá, eles cuidavam do cachorro, parece, né? Então, assim, existe também uma relação que você tem com o animal também. Ou seja, quando a gente vê esse passatempo, né, de Shivasena, né, ou seja, que ele levou um cachorro, né, lá de peregrinação, imagina, lá para Jagannatha Puri, porque o cachorro estava acompanhando, ele levou ele e cruzou o rio, teve que pagar dinheiro a mais para cruzar o rio para o cachorro, né? Imagina, e você vê, por exemplo, mesmo o Mahaprabhu, né? Mahaprabhu Nimai, né? Que queria um cachorrinho, né? A gente vê que tem espaço para tudo. Assim, não é que os animais, assim, não é que eles são impuros, assim. Claro, o cachorro é impuro, e a gente se você é pujari, você tocou no cachorro, tem que tomar banho, você entende que ele é impuro, né? E ele tem a tamaguna dele, você vê um cachorro, e tem um cheirinho que não é tão agradável assim, né? Você cheira um cachorro. Né? Assim, bom, é uma coisa assim. Então, assim, tem entender que os hábitos dos animais, né, tornam, né, os animais impuros, de certa maneira. Por isso que é considerado impuro. Né? Material, não é a alma do animal é impuro. Não, a alma é igual. A alma do animal e a nossa alma, elas são iguais, assim, em certo sentido. Né? Elas têm as mesmas qualidades. Né? Aquele templo é um templo assim, mas eu acho assim, é um templo assim incrível aquele templo. Por quê? Você vai a um templo assim que tem 20 cachorros. E o cachorro, assim, em frente ao altar, cachorro no... É uma coisa assim, não dá para entender isso, assim, é uma coisa que você olha assim e você vai e é cheio de cachorro. E o cara tem, acho que uns 30 cachorros que ele tem. 30 cachorros. E não é brincadeira não, quando você entra no templo, os cachorros começam a latir para você, aquela coisa toda, é um templo Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava, agora por que isso eu não sei lá. E você vê que eles mesmos, assim, pode ser que eles não gostem, né? Mas não é que foram lá e tiraram esse templo, né? Não tiraram os cachorros. Não, eles deixam. Mas cachorro. E assim, você entra assim, aquela murrinha de cachorro, assim, cheiro de cachorro, assim, porque isso é muito. Você vai prestar reverência, assim, é pelo de cachorro. O cachorro no. Um brahmachari, né? Acho que é o brahmachari lá, o que cuida lá. Assim, de boa, assim, os cachorros lá, e você olha assim, um pouquinho pra dentro, assim, é cheio de pratinhos, assim, para o cachorro comer.
Eles gostam do cachorro, eles cuidam dos cachorros, né? Eu não sei por quê. Assim, sinceramente, eu não entendo. Gostaria até de perguntar, mas nunca perguntei assim. Eu acho que a gente vai na visita, mas é muito cachorro mesmo, é uma coisa assim. E é de frente pro altar, assim, né? As deidades lá, deidade instalada, tudo, e os cachorros lá, deitado, o cara fazendo arte, e os cachorros lá. Vai entender.